E eu vou mostrar hoje uma atividade aqui simples também, vocês do curso podem fazer também, já fizeram uma parecida do trânsito, mas eu vou ensinar uma outra forma de observar a criança nesse brinquedo. Agora, antes disso, nós temos que refletir, por que a criança fica tanto tempo na TV? Não é como a Ana Cleide falou ali, ó, não consigo tirar meu filho da TV. A criança fica tempo numa atividade passiva, sem movimento, quase nem pisca. Vocês já observaram a criança, quando ela está assistindo a TV ou o celular, nem pisca direito. O olho acho que até seca, de tanto que pisca pouco, porque não quer nem perder a tela. O interesse dela está focado no movimento que a TV proporciona. Aquele excesso de luz, de estímulos luminosos que recebe e a imagem sempre em movimento. Percebe que sempre tem movimento nos desenhos, nos filmes, nas coisas que as crianças assistem? É meio que compensa, sabe? O outro lado, a criança tem que estar aqui parada, mas o movimento está lá. A não ser com raras exceções de músicas, shows ou atividades que levam a criança a levantar do sofá ali e dançar junto. Mas, normalmente a criança, apesar dela ser toda movimento, que seria muito comum que ela assistisse um filme e ela em movimento também. Se ela estiver pulando na frente da televisão, que ótimo, pelo menos ela não está passiva. Quero que vocês saibam que essa hora que ela está passiva, o pensamento também está. Ele está até acompanhando a história, está assim em movimento, só a partir do que ela está ouvindo. Ela está na posição receptora. Ela está recebendo informações, processando, entendendo, mas já passando para a próxima cena, para a próxima. Em nenhum momento ela é protagonista daquela atividade. Em nenhum momento ela é criadora daquela atividade. Em nenhum momento ela está atuando na decisão do encaminhamento daquela atividade, que é apenas assistir, ouvir, assistir, ver e ouvir. Então, é uma atividade muito de fora para dentro, que pouco exige da criança. Exige somente o olhar e a audição. Não exige um pensamento ativo que vai influenciar na brincadeira, como, por exemplo, um jogo. Quando eu estou jogando com a criança, pega um jogo lá, vamos jogar o jogo da memória, e você desafia a criança, vamos disputar, vamos formar parzinho, quem forma mais parzinho, o que acontece? A criança está usando ali outras habilidades, bem diferente de assistir televisão. Agora sim, ela está usando da memória de um bom jeito, com desafio. Ela está desafiando outras sinapses, porque ela tem que pensar o que ela vai fazer, como fazer, de que forma fazer. Ela vai agir, algum movimento está ali, mesmo que seja só nas mãos, ela tem movimento, porque ela tem que pegar a peça, ela vai tirar. Então, muitas habilidades estão ali ativas quando a criança está protagonista dentro de um jogo, quando ela está jogando com você e interagindo com você. Então, o primeiro ponto para a gente pensar aí, impulsionada aqui pela pergunta da Ana Gleice, eu vou dizer do prejuízo que é a criança ficar muito tempo na frente de uma TV. Prejuízo que é, porque além dela só trabalhar pouquíssimas habilidades e processar o que ela está recebendo, fora isso, ela só vai deixar de fazer outras coisas. Então, o que ela deixa de fazer é o prejuízo maior. Não é tanto o que ela está fazendo só, que tem prejuízo pela pobreza de habilidades exigidas da criança, mas pelo que ela deixa de fazer naquele momento que ela está parada. Então, ela deixa de se movimentar, ela deixa de brincar com outras coisas, ela deixa de se envolver de forma integral. E nós queremos falar hoje disso, do brincar, que leva ao desenvolvimento integral.
Porque o desenvolvimento que o brincar proporciona é um facilitador da alfabetização. São os facilitadores. As crianças não podem chegar lá nos 6 anos sem desenvolver esses facilitadores para a alfabetização. Nós fizemos uma jornada, quero programar mais para frente um pouco, eu vou repetir alguns conteúdos da jornada, que a gente levantou todo o facilitador, cada um, para as mães entenderem bem. Olha, o brincar é um facilitador que vai desenvolver tantos outros. Para vocês terem uma ideia da importância do brincar, vários teóricos colocam, inclusive, que o brincar, ele permite, olha bem o que eu vou falar agora, o brincar permite que a criança escoe, como se escorresse entre os vãos dos dedos, através do brincar, escorresse a agressividade. O Winnicott é um autor que eu gosto muito porque ele fala do brincar de forma belíssima, a importância do brincar na infância. E ele fala isso, que a agressividade é colocada para fora no brincar, que ela poderia estar latente ali na criança e com o brincar ela se dilui, como se a gente jogasse água numa fogueira, porque a brincadeira coloca para fora. Outros estudos, inclusive mais aprofundados da área da psicologia, da área até da psiquiatria, mostram, da psicanálise, mostram para... Eu não sou psicóloga, sou psicopedagoga, mas pelo fato de serem áreas tão próximas, a gente acaba lendo muito desse material e mostra o quanto se trata terapeuticamente com o brincar. Se você leva sua criança numa psicóloga, como ela vai trabalhar? Com ludoterapia. O que é? A terapia através do lúdico, do brincar, do brinquedo, aquele brinquedo que tem sentido, claro, intencional, organizado, planejado para tratar terapeuticamente a criança. Quer dizer que o brincar, inclusive, cura. Inclusive, cura. O brincar trabalha tantas habilidades na criança que, além de desenvolver a criança para o equilíbrio, desenvolver para o ser humano integral, ela cura. Ela cura sequelas ou traumas ou situações que não estão bem trabalhadas dentro da criança. Crianças que receberam um trauma, tiveram perdas familiares, tiveram situações traumatizantes de susto, de emoções muito gritantes, perda de pai, mãe, enfim, situações emocionais que as crianças vivem. Como que ela supera esse trauma? Brincando, brincando. E brincando muito e assertivamente. Então vamos conversar sobre isso para a gente esclarecer o que é esse ser assertivo no brincar. Tem 2 pontos importantes no brincar, que a educação infantil, quando você matricula a criança lá na educação infantil, você às vezes pode até falar assim, né? Ah, mas eu não quero que fique só brincando, eu quero que ele estude. Procura uma escola que alfabetize e não que brinque. Eu gostaria que vocês revissem esse pensamento, revisitassem dentro de vocês se isso é uma boa escolha, se essa escola é a escola ideal que você tem que procurar. Você deve procurar uma escola que ela brinque intensamente, que ela esteja inteirinha envolvida com o brincar, a ponto de ter todos os pré-requisitos, todas as habilidades para a alfabetização em desenvolvimento. Que essa escola, você deveria perguntar assim: vocês colocam a criança dentro de uma concepção de letramento? Será que a escola coloca dentro do letramento? O letramento vem muito antes do que a alfabetização sistematizada. A alfabetização sistematizada é aquela que eu começo a escrever diretamente com a criança. A sistematizada entra lá no 1º ano do ensino fundamental. Mas
todo o período da infância, do bebezinho, até o final da educação infantil, ela tem o brincar como principal ação dentro da escola. Tudo deve ser brincando, tudo deve acontecer brincando. Então não podemos mais ficar com aquela fala assim: ah, meu filho só quer brincar, não quer estudar. Não é assim mais. Falar que a criança está brincando deveria ser um grande elogio. Um grande elogio, ela sabe brincar. Aí eu te digo, tem criança que fica tanto tempo na televisão que ela não sabe brincar. Aí depende da sua intervenção para brincar e ela aprender a brincar, aprender a conviver com outras crianças, aprender a usar objetos chamados brinquedos. Brinquedos. Existem brinquedos estruturados, como uma boneca, como um carrinho, como aqueles hominhos, como aqueles castelos de Barbie, carros. Existem brinquedos dos mais variados preços e tamanhos. E existem brinquedos não estruturados. Sabiam? Sabe o que é isso? É quando a criança brinca com gravetos, com pedrinhas, com tecidos, com fantasias, com o seu utensílio de cozinha e você empresta de vez em quando brinca com as suas tampas de panela, quando pega uma caixa de papelão e transforma num tambor, são os brinquedos não estruturados, que também são brinquedos. Todos os tipos de brinquedos, tanto os que você compra quanto os que você inventa, são brinquedos necessários para a infância. Tião Rocha, grande autor maravilhoso que a gente, lá de Minas Gerais, projeto de escolas fez sucesso no Brasil, já há algumas décadas vem o jeito que ele fala assim: quando nós não tivermos mais como inventar brinquedos, nós temos que inventar brinquedos com as crianças. Ele estimula muito brincar com brinquedo não estruturado. A educação infantil tem dois eixos importantes. Vocês têm que saber que estão no plano do professor. Tá? Professor, meu sabe, educação infantil. Ele ensina dois eixos, é como se fosse, olha esse carrinho aqui. O que é eixo? O eixo que segura as rodas do carro aqui para o carro rodar. O que segura, o que esses dois eixos na educação infantil que faz toda a educação infantil trabalhar? Interações e brincadeiras. Olha que interessante, gente. Todo o planejamento da educação infantil tem que ser baseado nas interações entre crianças no grupo, para ela aprender o social, para ela aprender a regra social, para ela aprender ética e em cima de brincadeiras. Só. Aí, claro, vem os campos de experiência, todos os campos, os 5 campos de experiências da educação infantil, para trabalhar todos os conceitos que a gente espera que a criança desenvolva, porque afinal, como que a criança vai desenvolver todos os conceitos se vocês, pais, mães, não estão com isso no seu plano de vida? Nós temos um plano de vida para o nosso filho que não envolve conhecer tudo que a educação trabalha. E agora, por mais que vocês estejam tendo contato com o ensino online, nós temos a obrigação de entender como educar nosso filho. Agora, todo o conhecimento de educação, isso é para o pedagogo, né? Então, lá naqueles conceitos de educação, nós vemos que todos deveriam passar pela brincadeira e pelas interações. Isso é fundamental, é básico. Agora, para nós pais, vamos entender que nós temos que conhecer nosso filho para a gente estimular as interações e brincadeiras. Porque todo momento que a criança está interagindo, ela pode interagir com o brinquedo também, ela pode muitas vezes brincar sozinha, ela pode
Pode brincar sozinha, sim, e respeite esse momento, porque se ela está entretida ali com aquele brinquedo, pode deixar. Aí tem muitos momentos que ela precisa brincar com alguém. E se ela estiver sozinha em casa, está querendo alguém, precisa que alguém esteja ali por perto. Uma criança, penso eu, que uma criança que pelo menos até 7 anos, ela não está sozinha em casa nunca. Então precisa que alguém esteja disponível para algum momento do dia parar para brincar com essa criança. Parar para brincar com essa criança. Seja esse momento, nem que seja à noite, que você trabalhou o dia todo, se você puder parar para brincar um pouquinho com essa criança. Essa criança precisa de você ali junto. Por que ela precisa? Porque junto vem a interação e a brincadeira se transforma. Então você vai ver o faz de conta surgir com muita força na infância. A fantasia, porque o pensamento dela é simbólico. O pensamento dela tem a ver com tudo que é representação. Ela representa o mundo através dos dedos, ela reproduz o mundo adulto quando ela brinca. Percebem que a imitação é forte? Ela imita você cozinhando, ela imita montando a casa, imita dirigindo, imita saindo para a rua, imita a vida adulta, quando ela faz um mercadinho, quando ela brinca de carrinho, enfim. Ela representa o mundo dela através do que ela vê no mundo adulto. Aí, essa representação sugere o pensamento dela como faz de conta. Aí ela consegue simplesmente pegar um giz e esse giz tem um carrinho. Daqui a pouco ele pode dar uma... E daqui a pouco ele está escrevendo. Ela pega um toquinho, esse toquinho vira uma ponte, pode virar porta de um castelo, pode passar um carrinho aqui e virar uma garagem. Um mesmo toquinho vira um monte de coisa. Pode virar assim e virou o arco da história do sapinho que ela conheceu, que ele pulava um grande arco. Assim vai. A história que ela ouviu você contar ontem à noite, ela pode estar representando agora. A história que ela ouviu, ela pode representar no brinquedo e você vai perceber se você virar um observador do brinquedo e do brincar dela. Então, brincar é uma coisa, brinquedo é outra, e brincadeiras é aquilo que a gente inventa com aquele brinquedo. Brincadeira, o lúdico, é o prazer com aquele brinquedo. Quando eu estou proporcionando lúdico para a criança, eu estou proporcionando um prazer que ela vai dizer, vamos de novo? Quero fazer de novo. Vamos brincar de novo? O brincar lúdico é prazeroso. Esse brincar que ela pede para repetir é o brincar que nós queremos estimular você a fazer. E que tem tudo isso a ver com a alfabetização? Tem tudo a ver, porque como eu falei, no período que antecede a alfabetização sistematizada, ela está formulando hipótese. O pensamento simbólico, portanto, levanta muita hipótese. Ela não sabe se essa ponte é assim ou é assim. Isso é uma hipótese? Se ela já passou por baixo de uma ponte ou de um túnel, ela vai falar que isso aqui é um túnel, não é uma ponte. Se ela está passando por baixo, ela vai falar que é um túnel. Se ela está aqui por cima, ela vai falar que é uma ponte. Dependendo daí, tudo isso implica em ela fazer a representação no brinquedo. E o brincar se torna, então, significativo. E esse significativo permite que ela vá aprender a ler e escrever. Agora, eu posso oferecer para ela algumas letras e palavras já na educação infantil, Selma? Letras não precisa ainda, aquela coisa. Eu vivo insistindo, né? Não vamos ensinar letra para a criança ficar decorando letras. Não, nós vamos oferecer palavras com sentido. E quando ela está brincando, tem sentido? Claro que tem sentido. Então podemos aproveitar o brinquedo e a brincadeira para alfabetizar? Mas claro que eu posso. Então eu brinquei aqui, por exemplo, vou dar agora uma atividade aqui para você testar com o seu filho, seja ele a idade que for.
sabendo que cada criança vai dar respostas de acordo com a fase do desenvolvimento e você vai observar a reação. Como ela reagiu, como ela respondeu à brincadeira. E essa resposta é diferente de uma idade para outra. Por isso que eu falo que as nossas atividades do nosso curso de alfabetização em casa, ela serve para qualquer idade, porque a resposta da criança é de acordo com a fase que ela está. Você faz uma proposta e ela vai responder aquela proposta e eu vou estar te ensinando a intervir. Então nós já brincamos aqui com a criança, montamos com esses, olha, blocos de madeira, esses bloquinhos de qualquer tamanho, cor, pode ser de formatos, quanto mais formatos recortados, melhor. Não fixem muito em pecinhas de triângulo, quadrado e círculo, tá? Não é isso. O que importa são ângulos diferentes, são peças pontudas, arredondado o canto, diferentes no formato, para poder montar algo que ele quer representar, que nasceu do pensamento dele. Isso é ser criativo. Aliás, criatividade é outra função e facilitador para a alfabetização. Saber criar e montar aqui uma cidade com pecinhas é um efeito que eu estou exercitando e oportunizando para a criança criar, para a criança fantasiar, fazer o faz de conta virar concreto. Aqui está uma cidade, aqui tem uma cidade de verdade para ele. E ai de você se você quiser infringir regras nessa cidade, porque aqui tem regras, aqui ele estabeleceu regras. Ele quis pôr esse telhado aqui, então todos os telhados tinham que ser assim, porque ele estabeleceu esse telhado. Isso é uma representação, é uma criação de regra, isso tudo é um facilitador para a alfabetização. Esse contexto inteirinho. Mas vamos avançar com a criança, não vamos brincar e ainda deixar de avançar. Sempre nós queremos impulsionar a criança para ela avançar, porque senão ela vai ficar apática na frente da TV. A criança que não tem ideia, não tem repertório, não sabe o que pensa, o que fala, o que faz, é a criança que não brinca, a criança apática. Nós queremos crianças espertas. Como eu falei ontem, quem assistiu a live de ontem, gente, as lives estão ficando só no horário ao vivo. Então, assistam ao vivo, porque nós estamos não está deixando a gravação. É importante que de ontem que eu falei das fases e da criança, como ela pensa hoje, como ela está influenciada pela tecnologia, como ela enxerga o mundo, mas na hora da representação aqui, ela faz a representação com o brinquedo, imitando tudo isso que ela está vendo e aprendendo. Cuidado se os filmes que ela assiste são filmes de muita violência, porque ela vai começar a pegar o gatinho aqui e vai estrangular o gatinho. Ela não vai brincar que o gatinho está subindo no telhado. Cuidado com as violências, porque a violência está muito presente com a criança. Bom, aqui nós construímos, vou fazer de conta, até reproduzir algo parecido que eu fiz esses dias com meu netinho de 4 anos e meio. Aqui, uma cidade, então tem uma rua e tem também um túnel aqui com uma ponte por cima. Aqui tem poste, aqui tem poste. Ah, mas aqui tem um prédio muito alto. Aqui tem casinhas mais baixas, tem um sobrado, mas tem casa, tem casa. Sabe o que é aqui? Uma garagem. Olha, aqui o carro teve que entrar de ré na garagem. Aqui temos um carro. Tem mais telhados aqui. Tem uma ponte para aquele carro passar. Enfim. Ah, tem um gato nessa cidade. Enfim, eu brinco com brinquedos, estruturando um pensamento, a criança que vai construindo junto comigo, está interagindo na fala o tempo todo comigo. Ah, eu quero fazer assim, aqui, isso daqui, sabe?
Ah, ele vai pondo uma coisa, a gente já vai perguntando, o que é aí? Ah, deixa eu fazer um telhado também? Peraí, eu vou construir minha ponte aqui, vou fazer um poste também, resolvi fazer um poste igual o seu. Enfim, essa interação, que eu falei dos eixos, interação e brincadeira. A interação, a brincadeira ocorrida, ótimo. Ah, mas sabe o que eu vou fazer com você agora, meu filho? Ou com a Bianca aqui. Bianca, você vai brincar comigo, Bianca. Sabe o que eu fiz aqui? Eu escrevi o nome de algumas partes dessa cidade. Vou mostrar para você, Bianca. Atenção, sabe o que está escrito aqui? Rua. Vou pôr a rua na rua. Você não precisa considerar que a criança já seja leitora. Você está brincando com uma criança de 4 anos, de 5, ou uma criança maior, de 6, de 7, mas que ainda não lê. Você vai mostrar agora no concreto aqui e vai mostrar as palavras. Olha, sabe o que eu escrevi aqui? Poste. Vamos pôr... Onde que tem poste aqui? Vamos pôr nesse poste ou nesse? Vamos pôr nesse? Ótimo, poste. Agora eu vou pôr, sabe o que está aqui? Prédio. Vamos pôr na frente do prédio? Se ela estiver interessada, continue. Pode colocar outras palavras. Na hora você pode ir escrevendo. Perceba que é importante. Ah, não está aparecendo muitas palavras, né? Percebam que é importante escrever com letra, aqui está escrito com letra de caixa alta, tá? Dá para enxergar aí? Dá? Aqui, rua, parede. Pus parede porque meu neto gosta muito de falar que tem uma parede do lado da garagem. Olha só, então vamos pôr a parede aqui. Tem um gato, vamos pôr o gato aqui perto do gato. Bom, se tiver interessante, continua nomeando, porque quando a criança nomeia as coisas e percebe que você está escrevendo o nome daquilo que você nomeou, aí sim é que você vê que ela está compreendendo o nome das coisas e aí ela faz sentido para ela. Num outro dia, você pode ir lá longe disso daqui, você vai pedir para ela, lembra daquela rua que nós construímos de bloquinhos? Lembra que passou um gato e o gato estava no meio da rua, podia ser atropelado? O que vai acontecer quando você está puxando isso da memória dela? Ela está automaticamente conectando a sua fala com a experiência vivida. É desse jeito mesmo que ela lembra atividades que tiveram muito prazer, que ela foi, por exemplo, passear com você e conhecer o mar. Ela vai lembrar muito, porque ela gostou. Ou ela foi na pracinha catar pedrinhas, vocês levaram um baldinho e ali foram pegando as pedrinhas. E ela lembra isso num outro dia, num outro mês. Por quê? Ela vivenciou uma experiência e aquilo fez sentido, teve prazer, registrou e ela puxa pela memória. E vem de novo a expressão na fala. Tudo isso que a gente deu nome e colocou os nomes, fez esse registro. Se ela já desinteressou, também esqueça, tá? Deixa de lado ali e deixa para outro dia esses nomes. Mas se ela estiver interessada, sabe o que eu fiz? Fiz 2 nomes. Agora eu mostro este aqui. Aqui está escrito rua. E eu já pus rua aqui. Mas eu vou desafiar um pouquinho esse pensamento da criança. Olha, Bianca, veja para mim aonde será que está escrito esta palavrinha. Você agora não vai ler. Você vai mostrar e falar, o que será que está escrito aqui? Tem uma igualzinha aqui. Vamos ver se você acha? Aí ela vai olhar, se põe perto, se tiver difícil, você coloca perto de parede, colocou perto do prédio, colocou perto do gato, tá igual? Veja, não tá. Ah, achou uma igual, olha aqui, tá igual? Então, o que está escrito aqui? Se você pegou esta daqui, o que está escrito aqui? Para ela falar que aqui está escrito rua. Aí ela tem a primeira sensação de que eu li. Ela leu, mesmo sem saber ler. Isso se chama
pseudo-leitura. É uma leitura sem saber ler, mas ela fez uma associação de iguais que permitiu que ela lesse. Isso é fantástico que aconteça. Isso é muito prazeroso. Isso é um brincar que realmente alfabetiza.